Se você quisesse construir um reator de fusão há 10 anos, a lógica era simples: faça-o muito grande. Máquinas maiores possuem maior volume de plasma e facilitam o confinamento do gás superaquecido para atingir fusão sustentada. É por isso que o mundo investiu bilhões no ITER, um projeto cuja principal plataforma de construção é tão grande que ocupa o espaço de 60 campos de futebol, o que eu acredito ser mais ou menos o mesmo que 60 campos de futebol americano, mas não tenho certeza. Mas então, um grupo do MIT disse: e se o tamanho não for a resposta, e se fizermos algo diferente? E a proposta deles era uma máquina chamada Spark, que mal tinha o tamanho de uma sala. E eles afirmam que essa máquina poderia alcançar energia líquida a partir da fusão, algo que o monstro gigantesco do ITER ainda não conseguiu. Parece quase ridículo. Por décadas, todo modelo de fusão dizia que você precisava de campos magnéticos enormes, quilômetros de bobinas super resfriadas e montanhas de blindagem. Mas o Spark não tem nada disso. Ele é pequeno, rápido de construir e há uma chance de que funcione. O segredo está nos ímãs que eles estão usando, entende? Nova geração de condutores de alta temperatura, fortes o bastante para compactar um reator de fusão sem alterar a física fundamental. Se o MIT estiver certo, essa pequena máquina pode abrir um caminho que tornaria o ITER obsoleto antes mesmo de ser ligado. E é exatamente nisso que a equipe do MIT está apostando. Fusão soa simples quando dita em voz alta. Una dois átomos leves, normalmente hidrogênio, com força e obtenha muita energia. É o mesmo processo que alimenta o Sol, o que torna tudo quase poético. Imagine só a capacidade de criar uma pequena estrelinha na Terra. Mas na realidade, as estrelas têm uma vantagem enorme. Elas têm muita gravidade porque são realmente grandes. Elas têm gravidade suficiente para comprimir a matéria a milhões de atmosferas de pressão, até que os átomos simplesmente não consigam resistir à fusão. Nós não temos esse tipo de força, então precisamos trapacear para conseguir o mesmo resultado. No nosso caso, usamos uma quantidade absurda de calor. E estamos falando de aproximadamente 100 milhões de graus Celsius. Isso é 6 vezes mais quente do que o núcleo do Sol. Quando você tenta conter algo tão quente em uma máquina de metal, é como segurar gelatina numa gaiola de elásticos. Ela tenta escapar por todos os lados. Então, os físicos encontraram uma solução alternativa: ímãs. Ímãs realmente muito fortes e potentes. Eles torcem e confinam o plasma, aquela sopa de partículas supercarregadas, em uma forma que nunca toca as paredes. A ideia passou a ser que reatores maiores mantêm o plasma estável por mais tempo, e aí entram as leis e os critérios. É como uma receita para a fusão, e de acordo com ela, você precisa de 3 ingredientes na medida certa: temperatura, densidade e tempo de confinamento. Você pode aumentar qualquer um deles para viabilizar a fusão, mas se o tempo de confinamento for curto, é preciso tornar os outros 2 extremos. Por isso, por décadas, a solução era construir reatores enormes. Foi assim que chegamos ao ITER, um enorme tokamak em forma de rosquinha montado no sul da França. Com mais de 30 metros de altura e peso equivalente a 3 torres Eiffel, será uma das máquinas mais complexas já feitas. A ideia é que com mais volume e confinamento prolongado, aumentam as chances de atingir o ponto de equilíbrio quando a fusão produz mais energia do que consome. Porém, quanto maiores os dispositivos de fusão, mais lentos, caros e difíceis de construir eles se tornam. Projetos que começaram com um plano de 5 anos estão chegando a 30 anos sem fim à vista. A história da fusão é um ciclo de esperança e frustração. Nos anos 1950, os dispositivos Z-Pinch foram as primeiras tentativas de comprimir plasma com correntes elétricas. Eles geraram muito entusiasmo, mas também muita instabilidade. O plasma torcia, dobrava e escapava, arruinando o confinamento. Depois vieram os tokamaks, inventados pelos soviéticos nos anos 1960. Essas máquinas toroidais finalmente deram aos cientistas algo com que eles podiam trabalhar. E na década de 1970, todos achavam que estávamos a 30 anos da fusão prática. Então chegaram os anos 90 e ainda faltavam 30 anos. Nos anos 2010, a mesma história.
A piada passou a ser que a fusão nuclear está sempre a 30 anos de distância, não importa quando você pergunte. E, sinceramente, é compreensível. Os reatores de fusão aumentaram em tamanho, peso e custo, mas a física não facilitou. Manter o plasma estável por segundos já era uma vitória, mas fazê-lo se sustentar sozinho era o verdadeiro desafio. Mas, na última década, alguns cientistas passaram de perguntar: quão grande precisamos ser para conter o plasma? E se pudéssemos construir menor? Essa pergunta parece ingênua, como sugerir construir um motor a jato com um secador de cabelo, mas não é tão absurda. A chave eram os ímãs, especialmente uma nova classe de supercondutores de alta temperatura, capazes de conduzir grandes correntes elétricas sem resistência. Ímãs, supercondutores tradicionais, como os do ITER, precisam de resfriamento com hélio líquido e produzem campo magnético limitado, cerca de 11 ou 12 Tesla. Os novos, baseados em óxido de cobre, bário e terras raras, ou fita ReBCO, podem ir muito além disso, chegando a mais de 20 Tesla em alguns casos. Isso vai além de uma pequena melhoria. Na física de fusão, a força do campo magnético é crucial. Como o confinamento de energia cresce com a quarta potência do campo magnético, dobrar o campo pode tornar o reator até 16 vezes mais eficiente. De repente, você poderia atingir as mesmas condições em uma máquina com metade do tamanho. E foi assim que nasceu a Spark. O MIT e sua startup derivada, a Commonwealth Fusion Systems, decidiram que, se você pode fazer ímãs mais fortes, pode fazer reatores menores. E não é preciso um projeto de 50 bilhões de dólares para isso. Menor implica construção mais rápida, custo reduzido e possibilidade de testar e iterar. Esse pensamento invertido é o que torna a Spark interessante. Não é um conceito novo e maluco da física ou um material milagroso vindo do nada. É uma sacada de engenharia que desafia décadas de dogmas baseados em escala. O teste que provou um novo caminho. O avanço aconteceu em 5 de setembro de 2021, em um laboratório discreto na Albany Street, em Cambridge, onde cientistas passaram meio década tentando refinar a fita ReBCO em bobinas capazes de suportar uma tensão forte o suficiente para esmagar aço. Veja, um ímã de 20 Tesla é mais sobre controle do que sobre força. Então, se muita corrente for aplicada muito rápido, o material se queima. O teste que realizavam era um equilíbrio entre física e engenharia. Fracassar significaria nunca atingir o menor arco possível. Naquela manhã, na sala de controle, engenheiros aumentaram a corrente gradualmente. Com o ímã zumbindo, os instrumentos monitoravam temperatura, vibração, voltagem e sinais de instabilidade. E então, aconteceu. As leituras ultrapassaram o limite de 20 Tesla. Dennis White, o diretor do PSFC, disse depois que quando atingiram esse marco, abre aspas, você podia sentir o futuro mudar. E ele não exagerava. Esse era o ímã mais forte já feito, capaz de reduzir um reator em 10 vezes sem perder desempenho de confinamento. Lembre do que esse momento significou. Por 70 anos, a maior limitação da fusão não era teórica. Nós conhecíamos as equações. Entendíamos como o plasma se comporta, pelo menos o suficiente para modelá-lo. Faltava-nos a capacidade de criar um sistema compacto e eficiente o bastante para ser prático. É por isso que o sucesso desse teste foi uma grande conquista. Ele provou que era possível engenheirar o impossível. A equipe criou esse ímã como um módulo único do futuro conjunto toroidal completo para o Spark. Cada bobina foi feita com centenas de camadas de fita ReBCO, enroladas sob uma tensão incrível e resfriadas com hélio supercrítico. No fim do teste, o ímã permaneceu em campo total sem sofrer quenching, e surgiu uma nova possibilidade na fusão. Como esperado, investidores apareceram em massa. Em poucos meses, a Commonwealth Fusion Systems levantou mais de 1,8 bilhão de dólares em novos aportes, um dos maiores investimentos privados da história do setor de energia, com apoio de Bill Gates, Google e grandes empresas do setor. Para dimensionar suas conquistas, imagine construir um acelerador de partículas do porte do LHC em um só campus, ou um supercomputador com a mesma física que coubesse em uma mesa. Essa mudança de paradigma que discutimos aqui e a comunidade científica já sabia. Até críticos das empresas privadas de fusão e profissionais do ITER admitiram que foi uma conquista genuína.
O antigo debate sobre reatores menores e de alto campo rivalizarem com os de grande escala passou a ter dados experimentais favoráveis. Há outro aspecto nessa história que costuma passar despercebido. O sucesso não foi só sobre Rebco ou engenharia. Era sobre cultura. A equipe Spark reunia pesquisadores do MIT e engenheiros do setor privado, um modelo híbrido parecido com a SpaceX, não com laboratório universitário. Eles iteravam rápido, falhavam discretamente e não aguardavam comitês internacionais decidirem o próximo passo. Pesquisa de fusão sem burocracia mostrava que pequenas equipes focadas podiam competir com projetos internacionais bilionários. Isso explica porque o impulso da indústria mudou rapidamente. Para White e sua equipe, o trabalho só estava começando. A comemoração durou pouco, pois a bobina de 20 Tesla foi só o primeiro passo. O desafio seguinte era usá-la para construir o Spark, ligar os ímãs em configuração toroidal e verificar se o plasma se comportava conforme previsto nos modelos. A máquina tenta reescrever a fusão. Spark, sigla em inglês para Small as Possible, Affordable, Robust, Compact, é a resposta do MIT e da Commonwealth Fusion Systems para 70 anos de frustração. No papel, é um tokamak como o ITER, mas na prática segue outra filosofia. Ao invés de buscar a máquina perfeita, o Spark quer criar a menor máquina viável. A câmara central do Spark, o donut que contém o plasma, terá apenas cerca de 3 metros de altura, com o raio do tubo de plasma em aproximadamente 1,80 e 5 metros. Compare isso com o raio de 6,2 metros e altura de 30 metros do ITER, e você começa a perceber a diferença. O Spark caberia facilmente em um salão de montagem do ITER, ainda restando espaço. Mesmo menor, seu campo magnético será 2 vezes mais forte. Essas 18 bobinas supercondutoras HDS de fita Rebco gerarão campos acima de 20 Tesla, capazes de comprimir o plasma a pressões centenas de milhões de vezes maiores que a atmosfera terrestre. O objetivo é alcançar um fator de ganho de energia de fusão, ou Q, maior que 1. Isso é gerar mais energia das reações de fusão do que a máquina gasta para mantê-las. O projeto do Spark busca um Q10, ou seja, 10 vezes mais energia produzida do que consumida. Para comparar, os melhores tokamaks da história, como o Jet no Reino Unido, alcançaram Q de cerca de 0,67. O ITER espera atingir Q10 por volta de 2030, enquanto o Spark quer fazer isso antes do fim da década. Porém, isso não garante uma usina, já que o Spark é apenas um demonstrador. Foi projetado para provar que a fusão compacta de alto campo é possível. O passo seguinte é o ARQ, uma versão maior conectada à rede, capaz de gerar continuamente cerca de 200 megawatts de eletricidade. O ARQ usará a tecnologia de ímãs do Spark e adicionará sistemas para extrair calor, mover turbinas e fornecer energia à rede. É um roteiro notavelmente pragmático. Em vez de um salto gigantesco, o MIT e a CFS estão dando 2 passos deliberados. Primeiro, provar que a física funciona, depois transformar isso em uma usina funcional. Eles fazem isso rapidamente. A construção do Spark começou em 2023 em Devens, Massachusetts, cerca de 1 hora de Boston. O plano é finalizar a montagem até 2025, obter o primeiro plasma em 2026 e buscar demonstrações de energia líquida em seguida. Se isso acontecer, o Spark pode superar o ITER em quase 1 década e a uma fração do custo. A ITER, a maior colaboração científica do mundo, envolve 35 nações e um custo superior a 50 bilhões de dólares. O orçamento previsto do Spark é menor que 3 bilhões obtidos quase totalmente de investidores privados. Tecnicamente, o Spark ainda é um tokamak, uma câmara toroidal onde o plasma é moldado e confinado por uma combinação de campos magnéticos, o campo toroidal das bobinas principais e um campo poloidal de sistemas auxiliares. Mas quase tudo nele foi repensado. Seus ímãs são modulares, o que significa que cada bobina pode ser removida ou substituída sem desmontar todo o reator, uma característica pequena, mas transformadora que pode economizar anos em manutenção. Os sistemas de resfriamento são mais simples, pois materiais HDS
funcionam a cerca de 20 Kelvin, não 4, permitindo usar hélio supercrítico. A estrutura é mais leve e compacta, permitindo futuras versões serem feitas mais rápido e talvez em massa. Os obstáculos à frente. Agora, apesar de toda a empolgação, há um entendimento silencioso entre as pessoas próximas à Spark de que isso ainda pode fracassar. A Spark está levando os limites do controle ao extremo. O plasma atingirá mais de 100 milhões de graus Celsius, 10 vezes a temperatura do núcleo solar, contido em uma gaiola magnética de poucos metros de largura. É como segurar uma estrela em miniatura e torcer para que as paredes não derretam. Quanto menor o reator, menor a margem de erro. No ITER, há espaço para absorver flutuações e distribuir calor, enquanto no Spark, pequenas oscilações no plasma podem causar desligamento total. Sistemas de controle devem corrigir instabilidades em microsegundos, mais rápido que a percepção humana, e ainda há a questão da durabilidade dos ímãs. Os supercondutores de alta temperatura, as fitas Hebico, viabilizam o Spark ao gerar campos magnéticos quase 2 vezes mais fortes que os do ITER, sendo compactos e eficientes. Eles nunca estiveram em um ambiente real de fusão. Quando deutério e trítio se fundem, liberam nêutrons de alta energia que atingem as paredes e componentes do reator. Com o tempo, essa radiação pode danificar metal, isolamento e até as camadas supercondutoras. Se as bobinas Hebico se degradarem sob bombardeio, o desempenho cairá. Os reparos não serão simples, pois esses ímãs são bem bobinados e refrigerados. Trocar uma pode levar meses e custar milhões. Ninguém ainda sabe quanto tempo elas vão durar sob condições reais de fusão, e a única maneira de descobrir é construindo e operando o Spark. Outro grande desafio é a remoção de calor. Esse é um dos problemas mais mal resolvidos e subestimados da fusão. Cada reação de fusão libera energia em forma de calor extremamente localizado, onde o plasma encontra as paredes internas da máquina. Os divertores, componentes especializados que lidam com a exaustão, suportam fluxos de calor maiores que os bicos de foguetes. Se o divertor falhar, a câmara de vácuo pode ser irremediavelmente danificada. Reatores como o ITER já enfrentam esse problema. O design compacto do Spark agrava a situação, pois o menor volume acumula calor mais rápido e há menos área para dissipação. Engenheiros testam novos materiais e geometrias de resfriamento, como ladrilhos de tungstênio, metal líquido e ligas avançadas, porém nenhum foi comprovado na densidade de potência do Spark. Mesmo que o plasma do Spark funcione bem, o combustível também é complexo. A mistura de deutério e trítio, usada na maioria dos projetos de fusão, é potente, mas sensível. O deutério é fácil de extrair da água, mas o trítio é raro e radioativo, com uma meia-vida de pouco mais de 12 anos. A maior parte do suprimento mundial é subproduto de reatores nucleares de água pesada no Canadá e Coreia do Sul, e só existem alguns quilos no mundo. Manuseá-lo requer contenção especializada e licença, o que pode atrasar o progresso por anos. Spark usará pequenas quantidades em testes, mas qualquer reator comercial posterior exigirá ciclo sustentável de trítio para gerar novo combustível enquanto consome o antigo. Esse é um subcampo inteiro de pesquisa que ainda é, em grande parte, teórico. Sem isso, a fusão não pode ser ampliada. Depois surgem obstáculos regulatórios e logísticos. Não há marco regulatório para licenciar reatores de fusão privados nos Estados Unidos, pois nunca foi construído um reator que gere potência significativa. Desenvolvedores do Spark trabalham com a Comissão Reguladora Nuclear para abrir novos caminhos, em um processo tão lento quanto a engenharia. Mesmo com esses obstáculos, o Spark não precisa superá-los todos para ser relevante. Mesmo sem atingir Q maior que 1, seus dados serão inestimáveis. Validar a física dos reatores compactos de alto campo mudaria toda a direção do setor. Isso provaria que máquinas menores podem alcançar o limiar de energia que os cientistas não conseguem atingir há 70 anos. Mesmo que o Spark não atinja o objetivo, ainda pode ser bem sucedido ao confirmar os modelos de confinamento magnético que vão orientar o projeto do ARC, o próximo reator. Pode indicar onde ocorre a fadiga do material, como criar divertores melhores ou estabilizar o plasma de forma mais eficiente. Essas lições mostram como surgem verdadeiras revoluções. O pessoal da Commonwealth Fusion Systems
entende isso melhor que ninguém. Muitos passaram suas carreiras perseguindo projetos que nunca chegaram à ignição. Eles sabem que a ciência é lenta. Quando dizem que o Spark pode alcançar ganho líquido de energia, não estão se gabando, mas propondo uma hipótese que exigirá anos de testes, depuração e redesenho para ser comprovada. A equipe do Spark sabe que está construindo algo que pode não funcionar, mas também está construindo algo que precisa ser tentado. Cada passo adiante, cada teste, cada falha, cada ajuste traz o sonho um pouco mais perto da realidade. E se essa realidade se parecer com aquela que eles estão perseguindo, até mesmo os obstáculos não vão importar muito em retrospecto, porque a diferença entre impossível e inevitável sempre foi medida pela persistência.